E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao canal Repensando Saúde. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre sono. Muitas vezes se pensa que sono é aquele período que a gente fica 8 horas deitado apenas como uma ameba, sem fazer nada, e pensa que o sono é algo simplista e nem tem tanta importância assim para a saúde. Só que essa fala está muito longe da realidade. Hoje a gente sabe que o sono ele representa uma cascata de benefícios para a nossa saúde e tem até momentos do nosso sono que o nosso cérebro está 30% mais ativo do que quando a gente está acordado. Então isso só para quebrar um pouquinho do mito sobre o sono. Para vocês terem ideia da importância do sono, eu queria contar uma pesquisa que foi feita na Grã-Bretanha. Eles pegaram alguns indivíduos e dividiram em dois grupos. Um grupo dormiu apenas 6 horas por noite durante uma semana inteira e o outro grupo, durante essa mesma semana, dormiu 8 horas por noite. No final desse experimento, o que eles notaram? Que esse grupo que dormiu menos, que dormiu apenas 6 horas por noite, tiveram, se comparados com o grupo que dormiu 8 horas, uma alteração no nível de atividade de 711 genes. E desses 711 genes, metade aumentaram o seu nível de atividade e os que aumentaram o seu nível de atividade estavam relacionados a inflamação e doença cardiovascular. Traduzindo, eles tinham uma probabilidade muito maior de apresentar inflamação no corpo ou de ter algum problema cardiovascular. A outra metade dos 711 genes estavam atrelados ao sistema imune e tiveram uma diminuição do nível de atividade. Traduzindo, eles estavam com o sistema imune muito mais fraco. Então percebe, apenas 2 horas de diferença de sono, né? Um dormiu 6 horas, outro dormiu 8 horas, teve essa reverberação absurda nos próprios genes. Então a gente fala, parece que o sono ele realmente tem uma importância muito grande. Tem várias pesquisas que demonstram. Eu trouxe esse aqui só para exemplificar rapidamente. E o que eu acho engraçado do sono é o seguinte: o sono, ele muitas vezes ele é um senso comum, mas não uma prática comum. Então, às vezes a gente sabe que é importante, mas não faz. Então eu estou querendo reforçar essa ideia. E hoje eu queria falar para vocês sobre os 2 mecanismos reguladores do sono. Eu acho que isso vai ser importante para a gente entender e depois aplicar um pouquinho no nosso dia a dia. Quais que são os 2 mecanismos que regulam o nosso sono? O primeiro chama adenosina e o segundo chama força circadiana. Vou explicar melhor. O primeiro, chamado adenosina, é um mecanismo químico que atua no nosso corpo e está atrelado ao sono. Então vamos explicar. A adenosina funciona da seguinte maneira: quanto mais tempo eu fico sem dormir, mais ela cresce. Então mais ela aumenta no nosso corpo. Então, vamos supor, eu acordei 6 da manhã, então eu acordei bem descansado, a adenosina está baixa. Agora, conforme o dia vai acontecendo, a adenosina no meu corpo vai aumentando e aí eu vou ficando mais cansado, vai surgindo aquela sensação de sonolência. Então, a adenosina funciona assim. Por isso que, às vezes, quando a gente acorda, também a gente está fresco, está totalmente renovado, porque a adenosina está baixa. Se a adenosina está baixa, provavelmente a minha sensação de cansaço, de sonolência também vai estar baixa, tá? Então a adenosina ela vai aumentando conforme a gente não dorme. Curiosidade, a cafeína, que atua mesmo contra o sono, ela atua nos receptores da adenosina, então ela bloqueia a nossa capacidade de entender que a adenosina está alta, tá bom? Então a cafeína atua mais ou menos assim. E o segundo mecanismo do sono, ele é muito interessante, ele chama força circadiana. Vou dar um exemplo de como que acontece. Você, com certeza, já passou por essa experiência. Vamos supor que teve uma noite que você não dormiu, ou seja, lembra, a adenosina estava alta, porque a adenosina vai crescendo conforme a gente não dorme. Então, teve uma noite que você não dormiu, e aí começou a amanhecer e do nada você despertou. Mas você fala, que estranho, a adenosina estava alta, ou seja, era para eu ter sono, só que aí começou a ficar claro, começou a amanhecer e eu despertei. Então, é porque existe essa segunda força chamada força circadiana. Essa força circadiana, ela funciona como? Ela estabelece para o nosso corpo uma janela de sono. Por que acontece isso? Vocês concordam comigo que ninguém quer ter um corpo que a cada 30 minutos quer dormir? Então imagina, se a cada 30 minutos eu quiser dormir, não tem como fazer nada. Então o nosso corpo ele entende que ele tem que estabelecer uma janela de sono. Normalmente essa janela de sono é de 9 da noite às 6 da manhã. Esse é o horário natural para o ser humano realmente ter um sono, ter uma sonolência, vamos colocar assim. Então por isso que quando amanhece, o nosso corpo fala, pronto, a janela de sono acabou, então agora tem que ficar desperto. Então é assim que funciona a força circadiana. Explicando um pouquinho melhor ela. Ela funciona por meio de 2 hormônios, que é o cortisol e a melatonina.
Quando a gente acorda, ou seja, de manhã, tem um pulso de cortisol. Esse pulso de cortisol, ele basicamente fala, corpo, vamos lá, acorda, músculos se contraiam, vamos lá, o dia começou. Esse pico de cortisol, ele acontece de maneira natural quando a gente acorda, mas ele é influenciado muito pela luz. Então, o que acontece? Se quando eu acordo, eu vou e me exponho à luz solar matinal, esse pico de cortisol ele vai ser potencializado. Aí você vai falar, tá, Felipe, o que esse pico de cortisol tem a ver com sono? Então, quando eu tenho esse pico de cortisol, de 12 a 14 horas depois, eu tenho um pico de melatonina. E lembrando, melatonina é o hormônio do sono. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho uma regulação muito boa do meu cortisol, ou seja, do meu pico de cortisol de manhã, a regulação da minha melatonina no final do dia também vai ser muito boa. Então vamos supor, Felipe, eu quero dormir mais cedo. Então o que eu posso fazer? Eu posso me expor ao sol durante a manhã, num período mais cedo. Então, Felipe, eu quero dormir mais cedo. Então, em vez de me expor ao sol às 8 da manhã, eu posso me expor ao sol às 6. Por quê? Porque de 12 a 14 horas depois, então se eu me expus às 6, então provavelmente às 6 da noite ou às 8 da noite, eu vou ter um pico de melatonina, ou seja, vai me dar mais sono. E aí sim, eu consigo regular essa força circadiana para que a minha janela de sono esteja bem regulada, bem formada, entendeu? Então, esses são os dois mecanismos do sono, a adenosina e a força circadiana. A adenosina não tem muito a gente fazer para potencializar ela. Tem como a gente bloquear, que eu comentei, por meio do café. E aí você tem que descobrir se o café faz bem ou não para você. Agora, o segundo, a força circadiana, tem como a gente regular por meio da nossa exposição solar matinal. Então, se eu quero dormir mais cedo, no final da noite, eu me exponho mais cedo ao sol. Se eu quero dormir mais tarde, provavelmente eu me exponho mais tarde ao sol, certo? Esses são os dois mecanismos que eu quis trazer para vocês. A gente vai falar sobre sono outras vezes, tem muita coisa legal sobre sono, é um tema polêmico, eu sei que muitas vezes a gente tem problema com isso e tudo mais, mas é interessante entender a ciência por trás para poder mesmo potencializar, otimizar esse mecanismo tão importante do nosso corpo, tá bom?